Olá, seja muito bem-vindo. Estamos chegando para mais um podcast do Sindicato Metabase, é o Metabase na Cidade. Mais um bate-papo muito relevante, muito descontraído, muita informação, né? Hoje com companheiros aí, né? Alguns que você já conhece. Estamos aí recebendo companheiros para um bate-papo muito informativo, muita informação sobre atuação sindical, sobre a relevância, né, do movimento sindical Brasil afora, falar um pouco da história do movimento sindical, que é um movimento social muito importante, né? Como a gente sempre diz aqui no Sindicato Metabase, o movimento sindical é o único agente capaz de realmente repartir riqueza, né? Tirar um pouco lá da riqueza do patrão e dividir aí com o trabalhador, a gente que tenta, né, com a nossa força, com a nossa atuação, fazer essa mediação nessa balança aí capital-trabalho. E cumprimentar aqui os nossos convidados, quem vai me ajudar aqui nesse bate-papo, quem vai falar comigo, recebendo ele aqui, o presidente da Federação dos Químicos aqui do Centro-Oeste, Distrito Federal, secretário-geral do Sindicato Metabase, o nosso decano aqui do sindicato, Arnaldo Antunes. Seja bem-vindo, Arnaldo. Satisfação ter o senhor aqui novamente. Opa, satisfação é toda minha, Mário. Principalmente ser secretário-geral do Sindicato Metabase e, é claro, também a oportunidade que essa experiência nos deu de ser também presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas do Centro-Oeste. E estamos aí para a gente poder estar contribuindo. É isso aí. Estamos recebendo também aqui, ele que veio lá de Presidente Prudente, né, está aqui nos auxiliando em alguns processos aqui no sindicato durante essa semana, né, que tem muita experiência, né, vai agregar muito nesse bate-papo nosso aqui hoje. Companheiro de primeira hora, né, que a gente já conhece há algum tempo. Eu tive o prazer de conhecer essa semana pessoalmente o companheiro Toninho, lá do Sindicato do Etanol, lá de Presidente Prudente, pessoal de muita luta também. Satisfação de receber aqui, Toninho, muito obrigado pela presença. Satisfação toda nossa, né, poder também aqui a gente se reunir, bater papo, conversar, trocar experiências, né, e principalmente esse mundo do trabalho que é muito dinâmico para todos nós e que a gente precisa estar realmente se atualizando todos os dias, né? Então, muito importante, eu agradeço aí pelo convite. É isso aí, né? E eu queria pedir você que nos acompanha, né? Você que já segue aí o nosso canal, que você possa compartilhar, né? Curtir e compartilhar aí esse vídeo. Você que ainda não segue aí, segue o nosso canal aí no YouTube, ativa o sininho, para todas as vezes que um conteúdo novo estiver no ar, como esse bate-papo aqui, que tenho certeza vai ser muito informativo hoje, você possa ser notificado, possa ser informado e mais pessoas possam receber esse conteúdo tão relevante. Toninho, queria dizer da minha satisfação de ter conhecido o senhor pessoalmente essa semana, né? E queria começar apresentando o senhor aí para os nossos ouvintes aí, quem nos acompanha, nossa base, né, esse podcast que é tão assistido aí, né, na cidade de Catalão e região. Queria que o senhor se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua história aí no movimento sindical e encerrar fazendo uma pergunta também: como é que faz para adquirir essa serenidade aí? Se ao longo do tempo que isso vem, a gente vê que o senhor é uma pessoa de muita atuação, muita luta, mas um cara sereno, tranquilo. Como é que isso vem com o tempo ou o senhor nasceu assim? Eu acredito que isso vem com o tempo, né? Eu estou com 59 anos de idade e eu entrei no movimento sindical em 1989, logo após o advento da Constituição, né, de 88. Logo ali após a Assembleia Constituinte. Isso, e aí daquela época para cá, assim, houve muitas mudanças interessantes para o movimento e a gente saiu daquela oportunidade da criação de sindicatos, que antes você criava uma associação profissional para depois ela se transformar em sindicato, né? E nessa oportunidade, quando eu já entrei com o sindicato já se transformando, né? Foi até o primeiro sindicato do setor específico do álcool a ser reconhecido no Brasil pelo Ministério do Trabalho. E aí eu entrei nessa diretoria, na época, eu entrei em 1989, um ano após a Constituição. E de lá para cá, Mário, a gente tem realmente procurado aí estar sempre atualizado. Como eu disse lá no começo, o mundo do trabalho ele é muito dinâmico e a gente precisa acompanhar também, né? Toda essas mudanças, a modernidade que vem, a legislação muitas vezes passando por transformações e mudanças,
E o mercado de trabalho hoje também ele é muito importante, né? Principalmente que a gente tem hoje uma juventude que ingressa no mercado de trabalho e não tem conhecimento do que foram as lutas do patrasmento daquelas pessoas para chegar nesse mundo de hoje. E aí eu tenho me dedicado também, né, não só a estar, como se diz, se atualizando para essas situações, mas também estudando, né, isso tudo. E aí eu tenho algumas situações que são importantes, que hoje com toda essa... Apesar que eu falo sempre o seguinte, eu sou um senhor jovem, né? Eu com 59 anos, né, e 35 dedicados aí à causa sindical, os trabalhadores, né? E agora também sou estudante, né? Bacana. Sou estudante de ciências políticas. Isso remete a gente a estudar muito a história do mundo do trabalho, da economia, né? E faz com que a gente, nessa situação, esteja muito, muito ligado, muito atualizado. E essa questão da serenidade, né? Uma das coisas que sempre eu busco é que a gente precisa, lógico que todos os dias é um dia para a gente viver, mas a gente procura sempre buscar, primeiro, a lucidez, o discernimento, né? E sempre agir com uma ação planejada. Isso faz com que essa serenidade, essa resiliência, ela vem acontecendo, né? Mas isso é também muito particular de cada um, né? Então, eu fico muito agradecido por vocês terem observado também isso na gente também, tá? Mas isso faz parte do show. É, tá? Isso aí. Arnaldo, eu acho que hoje eu estou aqui, né, com a chance de aprender muita coisa, né? Mais uma vez, todas as vezes que o senhor participa aqui. E hoje a gente também está com o Toninho e aproveitar a presença dele, como ele falou, né? Ele é um jovem senhor aí de pouco tempo, né? De muita experiência, mas ele se considera um jovem senhor. O senhor também está nessa pegada aí? Tem muita lenha para queimar ainda? Na verdade, a minha lenha está acabando, né? Assim, a gente tem proposta, né? E projetos para ir até 2028, né? Inclusive, nós acabamos, pela quantidade de votos que nós recebemos, a chapa única e chapa 1, né, que é a nossa, renovando esse nosso mandato por mais 4 anos. Mas eu pretendo ficar só nesses 4 anos mesmo que a gente acaba de ser aprovado aí pela quantidade que já apuramos. Mas eu estou nesse movimento sindical aí, já há bastante tempo também. Eu diria que desde 1988. É isso que eu queria ver com o senhor, porque assim, a gente conhece o Arnaldo que chegou aqui em Catalão, né, quando teve uma ampliação aí da empresa, o Arnaldo chegou aqui para Catalão, mas o senhor já estava no movimento sindical antes disso? Na verdade, a gente foi diretor sindical também do Sindicato dos Químicos do Estado do Rio de Janeiro, né? Então a gente pegou assim, antes da Constituição Federal, nós tínhamos assim muita dificuldade para poder fazer greve. Então as greves eram mesmo na base do caminhão, na marra. Então no laboratório farmacêutico Rocha, por exemplo, nós chegamos a soldar com solda mesmo o portão da empresa para que não entrasse ninguém e não saísse ninguém. Então era uma luta ferrenha, né? Hoje eu acredito até que pelo o avanço, né, das negociações e, claro, também acaba que o diálogo ele prevaleceu mais do que a truculência, né? Com certeza. Inclusive até os empresários entendem dessa importância desse diálogo entre o capital e o trabalho. Isso facilitou a gente no sentido de não precisar mais dessa truculência, né? Não da nossa parte, que a gente sempre quis sentar e negociar e ver os direitos dos trabalhadores. Mas a empresa do outro lado, ela não quer dar direito nenhum, né? E às vezes também o próprio empregado, ele acha que é o patrão que é o bonzinho, né? Mas se ele for, né, a gente que tem um pouco mais de experiência, a gente sabe contar como é que era. É isso aí. Redução de jornada, por exemplo, 48 para 46, pois é. Depois para 44 e algumas, aqui em Catalão, em São Paulo, algumas conquistas reduziu para 40 horas semanal sem reduzir salários. Férias, 13º, então você acha que isso aí tudo é o patrão que dá, mas não deixa ver se não é a nossa luta sindical, né?
É isso aí. Eu queria tocar nesse ponto com o Toninho, aproveitar essa experiência que ele tem, de uma frase que eu uso muito aqui, Toninho, presidente Diego, né, também, que não há paixão nessa relação capital-trabalho. Por mais que o trabalhador, às vezes, ele pense, como o Arnaldo disse, eu trabalho numa empresa aqui, a empresa é muito boa, o patrão é muito bom, mas a gente sabe que Brasil afora ainda tem categorias que não conseguiram se organizar, infelizmente, né, que ainda são, né, muito necessitadas de uma representação forte, né, de um sindicato mais organizado. Como você vê a importância do sindicato nessa relação capital-trabalho? Olha, eu vejo assim como dois polos que pensam diferentes, mas que a ação das duas coisas conjuntas só traz benefício para a comunidade, para a sociedade, porque os trabalhadores estão, assim, lógico que quando o cara sai de casa e vai para dentro da empresa, ele é empregado, ele não pode tirar isso dele, ele é trabalhador, ele é empregado, tá? E as empresas costumam dizer o seguinte: não, ele é meu colaborador. E a palavra colaborador me remete a eu trabalhar sem remunerar, né? Sem remuneração. Tem um negócio colocado aí. Então, a gente precisa realmente distinguir essas duas coisas, né? Distinguir essas duas coisas. E a vida do sindicato para os trabalhadores é muito importante, porque a gente tem que olhar todo o bem de uma sociedade, né? O maior patrimônio que uma sociedade pode ter são os trabalhadores, né? Pode ser da categoria química, pode ser da categoria de fertilizantes, igual nós temos aqui, pode ser do comércio, pode ser da indústria da construção civil, da indústria da construção pesada, pode ser do metalúrgico, do farmacêutico, enfim. Mas ele é sempre um trabalhador. Com certeza. Né? E é dessa sociedade que esses trabalhadores são realmente, ele vem dessa sociedade para dentro de uma determinada categoria. E é importante ter um sindicato que possa olhar para isso. E essa seriedade que é importante ter isso do dirigente também. E aí, eu costumo sempre dizer o seguinte: aonde houver um trabalhador, há de haver um sindicato para poder representá-lo, né? Aí fica muita gente, aí os desavisados de plantão, os opináticos, né, de plantão, que não tem conhecimento, fala o seguinte: não sei para que tem tanto sindicato no Brasil, que é uma coisa, porque lá nos Estados, não sei da onde, Estados Unidos, Europa, é um sindicato só, por categoria e tal. Só que é o seguinte: imagine você, né, que está aqui dentro de Catalão, um sindicato que tem um grau de representatividade, de respeitabilidade com a sua categoria, com a sociedade. Imagine se esse sindicato ele estaria, por exemplo, um por estado, e esse sindicato tivesse radicado lá em Goiânia. Lá na capital. Lá na capital. Aí de Goiânia até Catalão, quantos quilômetros que dá para um trabalhador se dirigir até lá e tirar suas dúvidas, né? Ser atendido. Então a gente precisa também olhar para esse lado, que com essa situação, essa dinâmica do mundo do trabalho, isso propiciou que os sindicatos cada vez mais se aproximassem, né? Aí a gente pega essas coisas, assim, essas aberrações todas, e aí tem muita gente que não tem esse conhecimento e cai nessa vibe aí, nessa informação desencontrada, né? E aí eu começo sempre a pensar o seguinte: geralmente quando eu vou para as minhas assembleias, aí eu pergunto primeiro pro cara o seguinte: quem aqui está no mercado de trabalho de 94 para cá? E quem nasceu em 94 e que entrou no mercado de trabalho agora? Aí você observa, é a grande maioria. E de 1994 para cá, com o advento do Plano Real, todas as conquistas que o trabalhador tem, ela é fruto da negociação. Até aquela época do Plano Real, era obrigado a inflação ser repassada nos salários. Os sindicatos brigavam para ter aumento real, que era o ganho acima da inflação, que era uma proteção que se buscava para que naquela ocasião o cara conseguisse, de uma data base até a outra, né, ou seja, um período de um ano, você ter aquele ganho real para ter realmente uma certa, como se diz, segurança e dessa inflação. Um aumento dessa massa salarial. Exatamente. E aí, com isto, rapaz,
muita gente acha que ainda é obrigado. Só existe hoje um salário que ele é corrigido obrigatoriamente por lei a cada ano, que é o salário mínimo. E depende de quem está no governo, porque tem governos por aí, né, e nós já tivemos governo, que nem a inflação repôs, né, diferentemente daqueles outros que tem, inclusive o governo atual, que tem essa preocupação e de colocar, inclusive, ganho real nessas situações, né, no salário mínimo. Todas as outras categorias, elas têm que negociar, né, e essa negociação você tem que ter muita habilidade, porque eu falo que a negociação ela é boa, ela é importante para os dois lados, empresa, sindicato, para os trabalhadores, porque ali tem um marco regulatório. O conflito, para se existir qualquer coisa dessa natureza ali, é o patrão empregado representado pelo seu sindicato que resolve isso numa mesa de negociação. E quando essa mesa de negociação, alguém não tem essa capacidade de chegar ao, como se diz, ao final da negociação, aí que você vai buscar aí a intermediação do Ministério do Trabalho, Ministério Público, e até você desaguar isso num processo de instauração de dissídio coletivo. E esse grupo que começou no mercado de trabalho de 94 para cá, não tem realmente esse conhecimento. E isso enfraquece demais a luta, porque o cara, ele acha que eu tenho formação superior, eu sou formado em técnico disso, em técnico daquilo, mas ele esquece que ali ele é um trabalhador, ele está realmente ali, lógico, vendendo a força de trabalho dele para ganhar o pão. E para ganhar o pão, o cara tem hoje que ser bom, né? Ele tem que ser bom, porque a palavra que a empresa usa de colaborador, né, ele pode a qualquer momento deixar de ser aquele colaborador tão estimado. A qualquer momento ele não colabora mais. Não colabora mais. Então, quando você começa a fazer essas observações, aí quando o Diego fala que não existe paixão, existe relação de trabalho, porque a paixão é um sentimento que faz você perder a lucidez. Exatamente. Né? E aí, quando você perde a lucidez numa situação dessa, aí já era, né? Você não age por si só. E no mundo do trabalho, se você agir nessa condição, você fica alienado. E alienado você não tem condição de pensar, de raciocinar. Né? Se tem alguém que não perde a lucidez quando se trata de tirar direito e de querer tirar direito, é o patrão, né? E aí é o seguinte, isso é uma ação do capital, né? E o capital ele age exatamente muito bem nisso, e a lógica é o seguinte: você tem que colaborar para a empresa ser sempre saudável e forte, porque você vai continuar sendo o meu colaborador de estimação, né? E aí a gente sabe que não é bem assim, né? Então a gente precisa deixar muito claro isso, né, dentro da gente, que eu sou um empregado, eu sou um trabalhador, eu vendo a minha força de trabalho, preciso ser remunerado por isso. E quando eu sou bem remunerado, e muitos empresários já, lógico que nem todo mundo é igual, né? Então aqui vamos fazer um senso crítico disso. Tem muito empresário que ele sabe que quando o trabalhador dele é bem remunerado, ele é um cara que ele é bem visto na sociedade. A própria empresa dele é bem falada na cidade e na comunidade por onde ela está inserida. Então, isso é importante também. Só que a gente vai contar nos dedos, né? E vai, às vezes, sobrar dedo para contar esse tipo de empresa, né? E aí a gente sabe que, né, nesse mundão de meu Deus, esse Brasil, né, tão grande, tão gigante e intercontinental, porque a gente tem regiões e mais regiões de todos os lados, né? E que tem as suas culturas, e a gente precisa respeitar isso, e tem o empresariado que a gente precisa também, como se diz, da consciência dele, né? E mais difícil, né, dele ter consciência se não mexe no bolso, né? Quando você tem a parte que mais dói no ser humano é o bolso. E a empresa não é diferente. A empresa existe para dar lucro, né, Toninho? A gente sempre fala isso aqui, né? E como você disse, eu acho que é importante lembrar, ninguém está aqui em momento nenhum demonizando o capital. Nós estamos aqui explicando e batendo um papo sobre a importância
da representação sindical. Alguém um dia lá, como o Tony disse, lá o Arnaldo também nos trouxe essa experiência, por isso que é importante você conversar com as pessoas que têm essa experiência, que a gente que viveu, né, nesse movimento antes da Constituição de 88, né, que as pessoas falam muito hoje, depois da Constituição de 88 e até a reforma trabalhista, né, Arnaldo? Acho que aproveitar a presença de vocês aqui para a gente falar brevemente um pouco disso. E o Toninho falou uma coisa muito interessante, né? Hoje, a reforma trabalhista trouxe um ponto que eu acho interessante para a gente às vezes trazer lucidez nisso que o Toninho, mais lucidez ainda nisso que o Toninho está falando, acerca da importância do sindicato. Tem um ponto na reforma trabalhista que aqui a gente não aceita, para deixar bem claro aqui no Metabase, que é que o trabalhador pode negociar diretamente com o patrão sobre banco de horas, né? O patrão agora pode fazer um acordo individual com o trabalhador aqui nas nossas bases, aqui do Sindicato Metabase, e onde tem um sindicato atuante, como é o caso lá do Toninho também, lá do pessoal do ALCO, onde o movimento sindical é organizado, o movimento sindical não permite que isso aconteça. Como é que é a força de um trabalhador sozinho para negociar com o patrão sobre alguma coisa, Arnaldo? Como que você vê isso? Isso veio para essa reforma trabalhista, isso veio para melhorar para o trabalhador ou o capital? A reforma trabalhista, na verdade, ela foi tirando direitos e ela começou com 101 direitos, né? E continua, né, nessa toada aí de tirar essas conquistas do passado. E o banco de hora individual, ela é, na verdade, acredito que é uma carta na manga do lado do patrão, né? Para não precisar fazer banco de hora coletivo. E aí o trabalhador... pagar hora extra. Não paga hora extra. Então esse banco de hora, ele não é controlado pelo sindicato. Aí o RH da empresa lá pode muito bem estar fazendo diretamente com esse trabalhador uma desvantagem, né? Porque o trabalhador já não é vantagem nenhuma. Então ele está assinando ali, principalmente esse banco de hora individual, para garantir talvez o emprego dele, né? Mas aí essa precarização nesse banco de hora leva um prejuízo irreparável para o trabalhador se a empresa que está fazendo esse tipo de banco de hora, ela quiser realmente fazer a coisa ficar pior ainda para o trabalhador. Porque eu acredito, Mário, que quando a empresa é séria, por mais que seja um sindicato que não tem tanta representatividade, ela vai querer ser transparente com a sociedade, com o negócio dela, fazendo uma coisa entre os representantes do trabalhador e o trabalhador, né? Mas ela se dá o direito de... Até porque foi realmente da bancada dos patrões que fez esse banco de hora, né? Para facilitar a vida deles, né? E não do trabalhador. É isso aí. Queria aproveitar, né, também o Toninho que está aqui. Toninho, queria que você, né, falasse um pouco para nós a sua opinião sobre a reforma trabalhista. Olha, a reforma trabalhista, o que eu consigo enxergar de bom na reforma trabalhista é que o que você negociar com a empresa, né, o que o sindicato negociar com a empresa, ele prevalece sobre a legislação. Poder de lei. Né? Então, ele tem um poder normativo, inclusive, né, legislativo, né, nessa condição. E aí, uma das coisas assim, que deixa o trabalhador desprotegido, né, é essa situação de banco de hora, por exemplo. Aí, assim, eu quero... É bom sempre a gente relembrar, buscar lá no passado. Banco de hora surgiu lá nas crises para trás, lá, né, no início dos anos, né, 99, 2000. Aquelas, né, exceções. Né? Aí criou-se, aí alterou a CLT naquela oportunidade, para que não só a empresa pudesse utilizar a suspensão de contrato de trabalho, né, daquele trabalhador, já que às vezes a produção ela estava realmente, né, pouca, não estava realmente atendendo, a demanda era pequena, e teve principalmente o setor automobilístico, né, a indústria, né, automobilística, né, hoje nós não temos mais fábrica, nós temos as montadoras de veículos. E aí, com a situação, foi alterado para atender essa demanda, que
um período que o trabalhador não tenha realmente tempo suficiente, a empresa não tenha demanda, ele pode, ao invés de demitir esse trabalhador, né, ele pudesse ficar em casa, em uma espécie de banco de horas, né, que era isso que era chamado, só que o que pegou foi o seguinte: hoje você está de banco de hora, amanhã você vai para tal lugar e assim vai. Só que essa situação não trouxe benefício para o trabalhador. Primeiro, ela trouxe benefício para o próprio empregador, porque ele tinha, né, o legislador, quando pensou nisso, ele havia pensado na garantia do emprego, né, e que o empregador ia ter essa consciência, né? E aí não teve. Contando com a boa vontade do empregador. Mas é o seguinte, ela não aconteceu. Exatamente. O que era para ser realmente que, quando a empresa tem um tempo que ela não tem produção suficiente, ele pode deixar esse trabalhador em casa, em vez de demitir, e ele ser remunerado, né? E quando a produção aumentar, ele volta e aquele período ele compensa. Né? Vai compensando. Só que ele deixa naquela oportunidade para que o sindicato negocie com a empresa os mecanismos. E aí, até aí vinha que se o sindicato põe para o trabalhador essa condição e ele não aceita, não tem um acordo. Né? A reforma trabalhista trouxe um negócio inovador, né? Porém um negócio inovador e prejudicial para o trabalhador, que aí o legislador intencionalmente e por conta da pouca informação do trabalhador, ele diz o seguinte: o banco de hora pode ser tratado tacitamente. Isso significa que o banco de hora pode ser tratado diretamente, o patrão com o empregado. Sem proteção da entidade sindical. Não. Os caras queriam atrocidar o movimento sindical, as entidades sindicais, além da reforma ter realmente tirado todo o mecanismo, a obrigatoriedade do custeio da vida do sindicato, ele colocou mais essa, né? O empregador pode, de acordo com a sua necessidade e conveniência, tacitamente combinar com o seu empregado, né, o banco de hora. Aí Inês morreu, né, porque não tem sindicato para atender, não tem ninguém que possa defender aquele trabalhador. E aí é aquele trabalhador, aquela empresa de 2, 3 trabalhadores que realmente estão penando. E aí o cara diz que é colaborador, mas na hora é o seguinte: às vezes o cara está em banco de horas, aí ele volta, a empresa fala: nós não vamos precisar mais de você mais não. Infelizmente, né, a nossa paixão acabou. Não deu certo. A colaboração não foi suficiente. Não foi suficiente. Aí o seguinte, e aí o cara ainda inova, ele fala o seguinte: você é muito talentoso e aqui não tem espaço para você. Né? Exatamente. Exatamente isso. Então, assim, a reforma trabalhista, ela trouxe muito, assim, a prejudicar os trabalhadores nessa condição. Não foi só tirar o financiamento das instituições sindicais, a obrigatoriedade e tal, não foi só isso não. Trouxe isso. Isso foi o pano de fundo, né? Isso era o pano de fundo. Eu costumo dizer o seguinte: era o bode na sala cheirando mal. O bode que eles colocou na sala. Aí tem tudo isso. Mas, por exemplo, o setor do agronegócio, né, que nessa região do centro-oeste aqui é muito forte, tem uma presença muito grande. O fim da hora de trajeto, as empresas de difícil acesso, né, e que a empresa tenha o transporte dela próprio, esse trabalhador ele deveria ser remunerado como hora itinerária e hora de trajeto, enfim. Ele tinha esse direito de remuneração, né? O que aconteceu com a reforma? O legislador diz o seguinte: a partir do advento dessa reforma, nenhum trabalhador fará jus mais ao horário de trajeto ou horário itinerário que você teria esse direito. Acabou. Numa canetada só. Aí não é nem o governo A ou B, mas isso é força do Congresso Nacional, é do deputado federal, é do senador. Então, você, trabalhador, tem que observar sempre que nessas ocasiões essas pessoas tiraram esses direitos.
né? E esse congresso hoje que está aí também, ele não tem a menor vontade, não é nem a paixão, ele não tem a menor vontade de discutir as pautas de interesse dos trabalhadores, de hipótese alguma, tá? Por mais que a gente tenha um presidente hoje que tem uma preocupação com o social, com a economia de participação mais popular, que as pessoas de menor poder aquisitivo tenham realmente amparo do Estado e tudo mais, mas mesmo assim o Congresso, que é quem faz as leis, tem realmente hoje assim, nenhuma vontade sequer de fazer algo que possa beneficiar os trabalhadores. Muito menos mecanismo para fortalecer as entidades que estão à frente para discutir essa relação. Achei muito interessante isso que o Toninho falou, né, Arnaldo, de relembrar, né, para os nossos companheiros aí, né, das bases que nós representamos e representávamos na época da reforma, né, com o fim da hora Intiner, né, que nós incorporamos. Né. Isso é conquista, isso precisa ser valorizado, porque isso é conquista e é uma enorme conquista, porque na época os trabalhadores que recebiam essa hora de transporte, né, por luta sindical, por mobilização dos companheiros, né, por um sindicato forte, nós temos hoje 93% de filiação na nossa base, foi possível para nós não perdermos esse direito, né, dos trabalhadores da época que recebiam essa remuneração, nós conseguimos, né, incorporar isso aos salários dos companheiros. Mas como o Toninho trouxe, né, o companheiro que entra na empresa hoje, os companheiros que entram no mercado de trabalho hoje, né, isso foi um direito perdido, né, com a reforma trabalhista. Quem tinha esse direito na época, nós aqui, através da nossa atuação, através, né, da atuação firme do sindicato, nós conseguimos manter, mas infelizmente para essas novas gerações. Eu gostei muito de um exemplo que o Toninho trouxe, dessa questão do banco de hora, para a gente encerrar sobre essa reforma trabalhista. O patrão chega lá para o empregado hoje, e eu acho que essa é a maior importância, né, do movimento sindical. A gente pratica o banco de hora aqui dessa maneira, individual, e eu gostaria que você assinasse aqui. Esse é o seu banco de hora individual, sua negociação minha com você. Aí você lê e não concordar com os termos, falar que não vai assinar, o que acontece, Arnaldo? Geralmente ele é convidado a novos desafios, né? Ou seja, traduzindo, ele vai ter que procurar outro emprego, né? Com certeza. Que não está colaborando, quando ele fala, com a empresa. Então, sem essa proteção, né, Toninho, do movimento sindical, o trabalhador, realmente o movimento sindical, né, é o que traz essa força para o trabalhador. Né? Eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem visto nos últimos dias é tentar levar o trabalhador cada vez mais para o lado individual, né? Que o trabalhador sozinho, sem a entidade, sem se organizar, ele vai perder a sua força de negociar sempre. O importante é a gente sempre salientar que o sindicato, ele atua de forma coletiva, ele atua na coletividade, sabe? Ele busca uma negociação coletiva e quando isso acontece, ele acaba beneficiando coletivamente, mas aquele trabalhador incorpora aquilo no contrato individual dele de trabalho, né? Aí você pega um exemplo que é a hora de trajeto. Os sindicatos que têm condições e poder de representar e tem realmente, o que a gente fala é o seguinte, tem poder de mobilização, negociou outros benefícios, incorporou no salário, aumentou o vale alimentação, aquele valor agregou, né? Continuou na renda, né? Aí o DOJ continua assim, ele não sofreu toda essa perda. Muitos trabalhadores falam que a reforma trabalhista não teve prejuízo para ele, porque os sindicatos correram e tomaram conta disso tudo, né? E aí, isso é muito importante para nós sindicatos, sempre colocar isso para os trabalhadores, que nada vem de graça, né? Tem sempre alguém buscando isso para eles. Eu estava anteontem, ou foi ontem, eu não me recordo, não sei se foi aí na quarta-feira, mas eu vi uma manchete de um ministro, né, do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que o seguinte: o excesso de protecionismo do trabalho, né, faz com que o desenvolvimento econômico não seja tão avançado no Brasil como deveria.
Agora, eu fico perguntando o seguinte: o que um ministro, né, do Tribunal Superior do Trabalho tem que realmente se colocar numa situação dessa, que ele está lá para julgar, sob a luz da lei, se o cara tem ou não tem o direito. Exatamente. Né? E ele dizer que o excesso de protecionismo da legislação faz com que o desenvolvimento econômico não ande tão célere, não ande tão rápido como deveria. Isso, em outras palavras, quer dizer o seguinte: quanto menos direito o trabalhador tiver, mais o capital avança. Né? Mas o capital, ele é brutal. Né? E aí as pessoas também têm uma situação, rapaz, que ninguém consegue entender, né? Que eu nunca vi rico defendendo pobre. Né? Mas você vê pobre defender rico, aí é um negócio, sabe, monstruoso. O presidente Aguilar fala que no Brasil a gente tem duas coisas que só tem aqui: jabuticaba e pobre de direita. É bem isso mesmo. Mas é o seguinte, a gente começa a observar, assim, aí você, eu faço sempre né, e é bom a gente também pesquisar sobre tudo isso. O conceito do cara ser rico hoje, ele precisa ter um lugar digno para morar. Né? Ele tem que ter uma casa própria, com decência, um carro para ele poder andar, sem dever aquele carro, tá? Sem, assim, e ter realmente o seu emprego digno. E ele disponibilizar de dinheiro, se eu me apurei agora que eu preciso de dinheiro, ele precisa ter no mínimo, tá? $750 mil disponível. Na boca do carro. Não é ele pegar e vender o patrimônio dele para ter isso, não, tá? Ele precisa ter. Então, esse é o conceito de rico, tá? À medida que eu olho para mim, eu tenho um carro financiado, eu tenho uma casa financiada, o meu emprego não me dá a condição para me ter tudo isso. Obviamente, eu não sou rico, né? Eu sou pobre, né? Sou um pobre que eu posso viver com a minha dignidade. Aí o cara chega, um dia eu estava comentando sobre isso, aí o cara chega para mim e fala assim: e se eu tiver, né? Se eu sou rico e se eu tiver mais do que isso daí? Aí você é milionário. Né? Aí uma coisa é você ser rico, outra coisa é você ser milionário, e assim sucessivamente. Se a gente pega hoje que 90% da riqueza do mundo, não estou nem falando do Brasil, né? 90% da riqueza do mundo está na mão de 10% da população. Aí nós vamos ter 90% da população que vai ficar com o restante de 10% da riqueza. Olha o tamanho da desigualdade. Muito desigual. Né? O tamanho da desigualdade. Aí quando você busca, né, que para as coisas serem melhor, nós precisamos ter uma distribuição de renda melhor, as empresas precisam distribuir resultado dos seus trabalhadores, porque isso aquece a economia. Exatamente. Né? E aí é o seguinte, cada real que é colocado na economia local, isso gera um retorno de 10, né, por conta da movimentação. Né? Então a gente precisa olhar isso tudo. Claro que isso é uma tarefa que a faculdade não ensina isso para os nossos universitários, para os nossos estudantes, né? As escolas muito menos, as escolas, né, primárias e a secundária, assim, para o ensino médio, o ensino fundamental, até você ingressar na faculdade, nada disso é colocado para você. Principalmente esse mundo do trabalho, né, porque ele sempre coloca o individualismo, né? Você tem que ser bom, porque se você não for, o outro é melhor que você, e ele ganha de você. Então você começa a trabalhar, e geralmente quando trabalha em equipe, você tem que ser, você não precisa ser bom, você tem que ser ótimo. Tem que ser o melhor. Aí o que acontece no meio disso tudo? Se o cara não for tão bom, você fica fora do processo, né? Então o cara, muitas vezes, o egoísmo toma conta dele, que para ele se demonstrar ser bom, ele faz uma rede de fuxico no ambiente dele, ele constrói uma rede de inimizade,
sabe? E aí, rapaz, a gente começa a observar que aí a gente tem um X9, né, para não dizer que você tem um dedo duro, né? E você tem, aí você tem o cara que, assim, no linguajar mais inapropriado, mas você tem o verdadeiro puxa-saco. Exatamente. Aí, rapaz, e aí muitas vezes isso acontece nas grandes empresas de capital aberto, comandado por fundos, né? E que o dono nem está ali às vezes está um gestor ali que também ele está passando por ali rapidamente, em outras oportunidades vai embora, né? E o cara acha que a empresa é dele, aí fala, eu sou colaborador da empresa tal, mas todo mês o contra-cheque dele ele tem que receber, claro. Então não é colaborador, é, né? Isso aí. Colaborador é quando eu estou a serviço da comunidade, né? Na igreja, tal, aí eu sou colaborador, né? Eu estou colaborando com o tempo que eu tenho disponível para determinada situação. Exatamente. Né? Somos todos vendedores de horas, né, senhor Arnaldo? Vendedores de hora. Mas essa palavra colaborador, tem uma vez que eu fui, eu não vou nem falar a cidade, que senão vai identificar o presidente do sindicato de lá, mas é assim, nós fomos lá, uma audiência pública, Ministério do Trabalho, a Superintendência Geral do Trabalho, seu representante, o Ministério Público do Trabalho, seu representante, e dos lados sindicatos, e eu, presidente da federação. No final de toda a nossa rodada de intermediação para fechar acordo coletivo, a ata veio com essa palavra de colaborador. E eu fiz muito esforço para que essa palavra fosse substituída por trabalhador, e eu não tive isso. Aí eu falei, poxa, mas não é CLT, não é a consolidação dos leitos do trabalho? Então, se tem que estar trabalhador e não colaborador, porque senão teria que mudar também a sigla da CLT. CLC. Aí seria CLC. Aí, quer dizer, isso virou um problema. Como eu já fui para lá convidado para poder participar, e eu como convidado dando tanto palpite assim, eu falei, não, então tá bom. Eu assinei, mas assinei contrariado, viu, Mário? O senhor Arnaldo, o Toninho falou uma questão muito importante, né? E acho que, né, o Thiago já falou umas 3 vezes comigo ali que o tempo acabou. Mas o bate-papo, quando tá bom, a gente vai continuando. Mas pra gente já ir encerrando, não tem nada que desenvolve mais uma economia do que um trabalhador bem pago. Isso é um entendimento que eu tenho tido nos últimos anos. E aqui em Catalão, né, o senhor que participou ativamente, né, o senhor que foi lá, quem startou, né, esse novo jeito de lutar, né, o presidente Diego Aguilar esses dias falou numa assembleia, e é importante lembrar aqui para os nossos companheiros, o senhor que é o pai do Vale Alimentação, aqui nas nossas bases, né, que hoje é um benefício tão valorizado pelos nossos associados e tão importante. Esse desenvolvimento de Catalão, ele se confunde um pouco, né, que a gente tem um boom de desenvolvimento em Catalão de 2008 para cá. E na minha opinião isso vem junto com o fortalecimento do Sindicato Metabase e também do movimento sindical de Catalão. O senhor entende que o movimento sindical de Catalão e o Sindicato Metabase foi muito importante para que hoje viver aqui pudesse ser bom demais? Isso na verdade sim, Mário, porque que o sindicato vem crescendo, né, com as conquistas, é claro que tem lutas também, mas de todas as lutas que a gente tem participado, as conquistas têm vindo junto. Inclusive o Vale Alimentação, ele hoje, né, começou lá atrás, lá em 2010, com R$120, e hoje já está beirando R$1.000 aí para a maioria das empresas. Tem algumas empresas que, com a indenização do lanche, hoje a gente vai passar de R$1.000. Passa de R$1.000 no bolso do trabalhador, que isso é uma conquista, é claro, mas que todo esse dinheiro que vai para esse tipo de alimentação é gastado no comércio de Catalão, né? Nas redes de supermercado. Rede de supermercado, então... Na venda lá da esquina. Na venda da esquina. Então, assim, para o comércio também, para o comerciante que deve estar ouvindo a gente agora, talvez assistindo depois, saber que o sindicato aqui está também, né, de uma forma ou de outra, levando a economia dele melhorar, né? O comércio dele vender mais e ele está ficando aí com mais dinheiro no bolso do que o sindicato colocou dinheiro no bolso do trabalhador para ir gastar lá no comércio dele, né? Eu estava ouvindo essa semana, aproveitar essa fala do senhor, né, porque o assunto vai rendendo. Eu estava ouvindo essa semana uma propaganda, um comercial na rádio,
aproveite seu PLR e venha adquirir sua caminhonete nova. Oh. Tá na rádio aí. O PLR da Simoc, né? Foi Dá essa pra comprar última caminhoneta. Foi essa última ação aí, né? Pois da é. negociação da PLR, que também hoje é negociada pelo sindicato. Foram mais de 80 milhões de reais na economia da cidade. Pois é, uma cidade aí que ainda não chega, acho que 120 mil, acho que não chega a 120 mil, uma economia dessa aí, muito dinheiro, né? Sim. Senhor Arnaldo, agradecer ao senhor pela participação, né, e por toda essa experiência. O senhor sempre que vem aqui no podcast contribui muito com a gente. E deixar o senhor livre aí para fazer suas considerações finais. E muito obrigado mesmo aí por toda essa experiência e por ter abrido as portas para a gente aí nesse novo jeito de lutar do Sindicato Metabase. Eu que agradeço sempre, né, Mário, porque a gente faz parte da secretaria do Sindicato Metabase e o associado, a família, o próprio cidadão catalão e região onde for assistir esse podcast, né, que sempre é um prazer para nós aqui estar levando informações de conteúdo relevante para a sociedade, para os nossos associados. Agradecer também a presença aqui do Toninho. Toninho, muito obrigado aí por esses dias, né, que o senhor teve aí com a gente, e pedir, né, o senhor aí deixar uma mensagem aí para os nossos trabalhadores, para toda a comunidade de Catalão, sobre a importância de manter o sindicato forte, né, que o que mantém o sindicato forte é o trabalhador associado, é o trabalhador mobilizado, e deixar o senhor livre aí para suas considerações finais, e mais uma vez agradecer por todas essas ideias, por toda essa experiência que o senhor trouxe aí, enriqueceu muito esse bate-papo nosso aí. Muito obrigado. Eu também quero agradecer pelo convite, né, aproveitando a minha estadia por aqui, para a gente trocar essas informações. É fundamental isso. Agora, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte: para todos os trabalhadores. Ao trabalhador, nada é dado. Tudo há de ser conquistado. E para conquistar, você tem que ter um sindicato forte que tenha condição de representar. E sindicato forte, o trabalhador precisa estar inserido, envolvido, né, em todos os campos e comprometido, tá, em todas as esferas, para que o instrumento de luta dele, que é o sindicato, a trincheira de luta dele, que é o sindicato, ele tem que estar participando sempre. E quando a gente participa, você tem o direito de decidir. E essas decisões são muito importantes. E aí eu quero aqui também parabenizar toda a diretoria, né, do Sindicato Metabase pelo tempo que a gente percorreu as empresas, né, o respeito que a direção tem com os trabalhadores com o seu órgão de classe, que é o sindicato. Eu fiquei assim encantado, né, e não canso de comentar isso não, né? Enquanto no Brasil a gente tem uma média de trabalhadores sindicalizados de 9,2%, aqui vocês têm 93%. Isso tem realmente uma recíproca verdadeira dos dois lados. Não só vocês que estão realmente imbuídos e comprometidos com essa luta, e tem também os trabalhadores pelo outro lado, enxergando e respondendo positivamente esse comprometimento que tem. Então isso é importante. Ao ponto da gente ouvir numa emissora de rádio, né, que aproveita o seu PLR e venha trocar de carro e sai de caminhonete zero. E essa empresa que pagou, né, como se diz, esse trabalhador que está recebendo o PLR é trabalhador da empresa que vocês representam. É isso aí. Né? Verdade. Então, a gente sabe que trabalhador, quando ele é bem remunerado, você pode ver que o comércio vende mais. Né? Então, como se diz, a roda da economia, ela gira, né? E com a economia estagnada, ela não gira, ela para. Eu costumo sempre dizer o seguinte: a engrenagem para ela rodar precisa ter graxa, né? Senão ela vai patinar, vai estagnar, não vai rodar. E aí precisa ter isso mesmo, tá? E eu quero imensamente aqui agradecer. E trabalhador, aquilo que eu já comentei aqui, já falei, nada é dado, tudo há de ser conquistado, tá? E para isso acontecer, você tem que fortalecer a instituição sindical que te representa. É isso aí, obrigado, Toninho, né? Agradecer aos nossos ouvintes aí, agradecer a você que nos acompanhou, e tenha certeza que a maior graxa dessa engrenagem são as conquistas que você tem, que vem lá no seu contra-cheque, que só vem através da luta, só vem através das conquistas. A maior engrenagem que roda a economia desse país é a massa salarial dos trabalhadores, tenha certeza disso.
Né? Agradecer você que nos acompanhou até agora, você que nos viu aí, curta, compartilha esse vídeo. Esse foi mais um episódio do Metabase na Cidade, o podcast do Sindicato Metabase. Valeu e até a próxima. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.